por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida,
Você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja,
você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela faz? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto,
Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas.
pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. Que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida. E de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo o fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala, na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis
a sua vida. Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então, o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária
de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver no nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser
Quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos, a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé. E, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia,